E na Casa do Povo eu acho isso muito saudável. A discussão ela tem que haver, como eu disse em outras oportunidades, para que a gente avance. E nesse sentido, eu gostaria de ler aqui um parágrafo de algo que eu acredito e que reflete bem o Rafael de março de 2020 até agora. Abre aspas. Aquele que luta pela verdade tem momentos de vacilação e dúvida, porque avança de descoberta em descoberta e vai esbarrando nas contradições e ambiguidades do real. Mas aquele que aposta na mentira não vacila nem duvida, porque nada busca nem descobre. Está fechado para sempre dentro da sua mentira, que é, ao mesmo tempo, sua fortaleza e o seu túmulo. Eu já disse em outras oportunidades que existe uma grande campanha de desinformação. Já disse em outras oportunidades aqui no microfone dessa casa que a fonte ela é importante. E quando a gente fala que ciência é ciência, fique em casa, lockdown, existe ciência dizendo o contrário, que fique em casa e lockdown mata e não vai interromper a pandemia. Eu acho que é importante pontuar isso, porque às vezes isso não é dito, e eu não consigo, não sei, talvez a minha ignorância entender o porquê. Tem escolas, existem casos de escolas que aferiram a quantidade de contaminação das pessoas que estavam remoto, tanto alunos quanto professores, e os que estavam em sala de aula, que diz que a taxa é a mesma. Eu estou falando de ciência, de amostra. Acho que é um estudo do Dr. Bruno de Porto Alegre, depois vocês podem pesquisar. Stanford, eu acho que é a Universidade de Stanford, que disse que lockdown e fique em casa é um problema tanto quanto a gente circular. Então, assim, esse é um outro lado que precisa ser analisado, senhor presidente. Eu acho que nessa minha primeira fala é isso que eu poderia contribuir, mas suscitar os professores nesse sentido. Vamos pensar que o lockdown e o fique em casa também pode ser um problema, e vamos correr atrás dessas informações, porque às vezes alguns vão chegar ao entendimento, não, realmente é hora de voltar. E aí, senhor presidente, eu digo, bom, é controverso, não existe nenhuma pesquisa que é com metodologia científica, e nisso aí cada escola tem feito a sua, mas o sentimento, né, dos professores é que existem condições. Professor, é Baromeu, né? Professor Baromeu, eu fico feliz que o posicionamento aí do sindicato seja pela volta com segurança. E vocês vão contar com esse vereador para poder estar andando nessas escolas para ver se os procedimentos de saúde estão sendo respeitados. Nisso você pode ter certeza, não é abrir por abrir. Obrigado, senhor presidente. Bom, boa tarde a todo mundo aí que ainda nos ouve e acompanha essa reunião. Deixo também aqui o registro de que, unido com todos esses vereadores, eu também quero dar a minha contribuição aí, no que for possível, para a associação aí continuar trabalhando aí no município de Unai. Podem contar com este vereador. Bom, eu quero felicitar aqui a prefeitura, na pessoa do Valdir Novaes, que assina o decreto em que permite a reabertura das escolas. Eu acho que o Unai deu um passo importante para o fim, ou talvez continuidade do que eles chamam de novo normal, né? Mas fato é que foi feito o decreto, e eu tenho notícias, acompanhei a discussão, não foi feito da semana passada para cá. Houve a participação da Secretaria de Educação, houve a participação do Comitê Gestor do Covid no município, houve a participação da Secretaria de Saúde, e então não foi feito a toque de caixa, como alguns podem, às vezes, expressar aí fora. Então, houve sim um estudo, houve parecer técnico, a volta às aulas vão voltar debaixo dos olhos de pais, professores, alunos, vereadores dessa casa, Comitê Gestor do Covid, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, assim, é muita gente trabalhando para que existe um entendimento comum de que o estudo presencial ele é necessário, ele é salutar, é importante para o desenvolvimento das crianças. Concordo com o vereador Petrônio, que diz que 20 minutos mais 3 para um, 5 para outro, é insuficiente para discutir um tema tão complexo. Acredito que essa casa pode contribuir, sim, vereador Petrônio, talvez
de uma audiência pública, onde possam vir as partes discutir, vir a Secretaria de Saúde, de Educação, acho salutar. Eu acho que é justamente essa conversa que vai dar segurança para ambas as partes para voltar para a sala de aula. Contudo, dentro do decreto, aí eu não sei, respeitosamente que eu fiz 2 anotações aqui, que diz que o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid vai monitorar após a reabertura das escolas e o número de 110 casos não podem, motivo para voltar a fechar, 110 casos por semana. Aí eu anotei assim, pegadinha, bom, é uma das questões que a gente pode tratar talvez em audiência pública com os secretários, né? Pegadinha no sentido de fez o decreto para atender, mas coloca critérios que facilitam a revogação e o fechamento de tudo de novo. Então, eu gostaria de deixar isso registrado aí no microfone da casa. A outra questão que colocou como empecilho foi a questão dos 80% de ocupação dos leitos de UTI do município. Bom, até pouco tempo atrás nem UTI tínhamos, né? E o questionamento que eu levantei aqui para os nobres vereadores, as 2 falas aí nas reuniões passadas, foi que quando nós tivemos hospitais com leitos sobrando, UTI sobrando, nunca... Meu sonho, gostaria muito de fato trabalhar e contribuir para que esse dia chegasse, em que nós tivéssemos leitos de UTI para aquele que precisasse, né? Então eu não estou falando novidade aqui. Então eu anotei aqui de novo, é uma outra pegadinha do decreto. Bom, tomara que não seja, ou tomara que tenha sido feito de forma técnica. Bom, e uma outra coisa que o decreto deixou de contemplar foi a questão das escolas infantis, né? Crianças até 5 anos. Bom, eu não participei lá dentro da discussão, como eu disse que houve, tem mais de 1 mês que esse decreto vem sendo gestado. Se é um experimento que vai ser feito agora, com a volta das crianças mais velhas e depois vai abrir para as mais novas, mas fato é que o ensino à distância ele já impõe suas dificuldades. É difícil prender o aluno ali na frente do computador enquanto ele tem tantas questões que podem distraí-lo. Joguinhos, e infelizmente, na audiência pública a gente vai tratar disso daqui. Pornografia, crianças têm se envolvido cada vez mais jovens com a pornografia. O pai pensa que ele está ali no computador, mas ele não está assistindo a aula, mas ele não está fazendo isso. Pais que estão deixando seus filhos em casa, na zona rural, porque precisam trabalhar. E eu estou falando de crianças muito jovens. Bom, mas não é isso que eu quero tratar. Eu quero dizer o seguinte, se é difícil dar aula para esses que são mais velhos, imagina aula remota para crianças de 3 anos. Não faz sentido. Então, a creche, sim, deveria voltar também. Crianças de 5 anos deveriam voltar a estudar. Dados. Inúmeras mulheres estão ficando desempregadas porque precisam largar seus empregos para ficar em casa. Gente, é muita consequência manter... Tem muita consequência continuar com essa política de manter as escolas fechadas, fique em casa e lockdown. Como eu disse, tem ciência que atesta as 2 partes e a gente precisa correr atrás. Bom, voltando lá, senhor presidente, na discussão do início que o professor Baromeu trouxe, eu não tenho essa informação confirmada, estive no plenário, então não pude correr atrás, mas a liminar que ele citou, ela já caducou, já não é mais válida. Então, importante deixar isso aqui registrado. E eu tenho aqui, senhor presidente, alguns documentos, tanto do Simpro quanto da Justiça, em relação ao pedido do Simpro, né? Eu tenho um documento aqui do mês passado, de 18 de dezembro de 2020, em que o Simpro, no qual o professor Baromeu estava aqui, pede ao governo do Estado de Minas Gerais prioridade para a vacinação dos professores. Bom, eu particularmente concordo, e é o que me parece também é que sim, os professores terão essa prioridade. A questão é, senhor presidente, que a gente não sabe quando serão vacinados. A vacinação não é no Brasil, ela tem caminhado num ritmo muito lento. Questão de produção, insumos e variadas outras circunstâncias. Então, a gente não sabe se é 1 mês, se é 2 meses, se são 3 meses. Então, até quando a gente vai sustentar o fechamento dessas escolas se nós não temos essa resposta? Ok? E criança nem se fala. Não serão vacinadas nos próximos, pelo menos, 2 anos. Não é o Rafael que está falando. Não foram feitos testes em crianças. Elas, de fato, já foram atestadas que quase não transmitem. E quando se contaminam,
pouquíssimos efeitos sobre ela, ou quase nenhum. Enfim, crianças não serão vacinadas, a perspectiva pelo menos não para agora. E professores já está na lista de prioridade, mas não se sabe quando. Então, nesse não se sabe quando, eu acho que as consequências de reabrir as escolas, elas são menores. Bom, então, nesse documento de 18 de dezembro, o sindicato, o Simpro, no caso, pela pessoa do professor Baromeu, eles reconhecem, abre aspas, é de extrema urgência o retorno das aulas presenciais, posto que o prejuízo para os alunos é muito grande. Bom, ele disse no microfone dessa casa também, então não é novidade, ele reconhece da necessidade de reabertura das escolas. E eu tenho um documento aqui, ele é um pouco mais antigo, mas é um acordo que foi feito entre o SINEP, que é o Sindicato Patronal das Escolas Particulares, e o Simpro, que é o Sindicato dos Professores Particulares. Nesse documento, de 20 de junho, as partes, no caso o SINEP, o Sindicato Patronal, e o Simpro, se comprometem no seguinte: o suscitado se compromete a informar a seus associados que as condições para retorno ao trabalho na modalidade presencial somente se darão quando autorizado pelos órgãos competentes. Bom, então o próprio Simpro, tanto o SINEP, reconhece, através desse acordo firmado entre os dois aqui, que os órgãos competentes para falar se voltam ou não às aulas são os órgãos do Poder Executivo, né? A Secretaria de Saúde, o Comitê Gestor e a Secretaria de Educação. Bom, e se alguém disser que não existe o prefeito Branquinho, através dos órgãos oficiais, aí, não pode decretar a volta às aulas, o próprio governo de Minas reconhece que é o prefeito de cada cidade, de cada localidade, tem autonomia e legitimidade para abrir ou para fechar. Bom, dito isso, eu reconheço que o debate ele é complicado, ninguém é portador de uma verdade absoluta, a gente pode se equivocar, eu acho que a gente não pode se equivocar por omissão, mas se equivocar, ele é válido. Então, essa discussão, vereador Petroni, ela precisa sim continuar, a campanha que tem sido lançada aí, Troque Medo por Informação, é uma campanha bastante válida, ainda mais sabendo que existe campanha de desinformação acerca do assunto. Então eu registro aqui no microfone dessa casa a minha preocupação com esses professores que estão migrando de profissão, estão deixando de lecionar, porque tem professores que estão virando artesãos, estão dando aula particulares porque precisam sobreviver. Enfim, e minha preocupação também com as crianças. Os estudos que vão saindo aí cada vez mais nos assustam, vereadora Anaí. Cada vez mais nos assustam. A perda que é ficar trancado dentro de casa, olhando para uma aula gravada ou tendo um tipo de assistência deficitária. Eu sei que existe esforço por parte dos professores. Hora nenhuma que eu não reconheço isso. Professores tiveram que reaprender, professores tiveram que se reinventar, professores aprenderam a usar os seus smartphones como um objeto de projeção de aula. Pô, louvável, os professores se esforçaram. Mas isso, né, não pode ser motivo para que a gente continue nessa modalidade, sendo que a perca ela é muito maior. Obrigado, vereador Petroni. O assunto ele realmente é de relevância e eu deveria ter trago essas informações aqui. Obrigado, senhor presidente.